Obrigado, pastor Wagner. Graça e paz, igreja. É um prazer enorme, quero agradecer desde já ao nosso Senhor e também ao pastor Neto pelo convite, pela confiança. Pastor Wagner, cabelo por cabelo, eu estou perdendo o meu também. Daqui mais um tempo eu também estou totalmente sem. Isso aí é questão de anos, alguns anos mais para frente. Vocês estão ouvindo aí o meu menino, Bruce, meu garoto, minha esposa Elis Regina. Nós estamos nos achegando a essa igreja, já fomos aceitos pela igreja, já em assembleia com o nosso pastor Neto. Estamos chegando da Zona Norte de São Paulo, onde eu era pastor de uma outra igreja batista, da mesma fé e ordem, e fui convidado para trazer a palavra referente ao estudo de Deuteronômio, né? Como os irmãos já sabem, o livro de Deuteronômio significa nova lei, ou segunda lei, né? Ou segunda lei, ou uma lei que precisa ser reforçada, uma lei que precisa ser repetida. Na verdade, a tradição oral dos judeus tinha essa importância, repassar o que foi feito, repassar o que Deus fez, contar para filhos e netos todas as maravilhas de Deus. Então, o livro de Deuteronômio tinha essa preocupação. Por que, pastor Wagner? Porque Moisés já estava de idade, com pelo menos aí seus 120 anos, e já estava para passar o bastão, como tem aquele esporte, né, o revezamento 4x100, já estava para passar o bastão na sua modalidade, por assim dizer. Né? E quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Antes de Josué assumir o seu lugar, chamado pelo Senhor, havia essa necessidade de reforçar para uma nova geração, percebe? Uma nova geração, ou seja, todos aqueles que estavam lá no povo, prestes a adentrar a terra prometida, foram os mesmos que atravessaram o mar? Foram os mesmos? Nem todos, não foram. Alguns já tinham morrido, boa parte já havia morrido. Então havia uma nova geração que não havia testemunhado todas aquelas maravilhas. Mas antes, né, agora, após esse contexto, eu vou pedir para você fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos falar um pouco mais sobre Deuteronômio, capítulo 11. Deixa guardadinho aí, deixa aberto na sua Bíblia. Deuteronômio 11, a partir do verso 26. Tá bom? Esse aqui quer pregar no meu lugar. Lá na nossa igreja, onde eu pastoreava, ele fazia isso também, né? Então, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por nos amar e por se importar conosco. O Senhor deixou a sua lei. O Senhor se importou com o povo no deserto, se importou com o povo ao adentrar a terra prometida, se importou principalmente com a nossa fidelidade ao Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus, perdoa as nossas faltas diante de Ti, abra nossos corações para o Teu recado nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então, o Deuteronômio, versículo 11, ele vai falar de um tema que os irmãos conhecem aí de cor e salteado. E muitas pregações que os irmãos escutam aí, até mesmo em outras denominações evangélicas, outros pregadores, vão usar muito esse tema, né? A bênção e a maldição. Né? Então, a gente escuta muito a bênção e a maldição, porque é um tema bem impactante, um tema forte. Então, quando se fala em bênção e maldição, pula para o versículo 26, por gentileza, e nós vamos contextualizar isso aqui já já. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal.
Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus, que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. 31. Estão vocês a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra do Senhor, o seu Deus, que lhes está dando. Vocês, quando a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Amém, igreja? Então, vamos lá. Qual que é o contexto disso? O que seria essa promessa? O que seria essa questão da bênção e da maldição? O que Deus está falando para o povo sobre ser bênção ou ser maldição? Eu pergunto aos irmãos, será que a escolha direta do servo seria pela bênção ou pela maldição? Isso é que sempre traz aquela dúvida, é a dúvida que paira. Será que eu escolho, eu tenho esse poder de escolher entre a bênção e a maldição? Primeira pergunta, quem instituiu a bênção e a maldição? Quem instituiu? Deus. Não foi o diabo que criou a maldição, não. O diabo não tem esse poder. Ele nunca teve esse tipo de poder. Deus instituiu a bênção e a maldição. Agora, qual que é a grande tarefa do homem? Qual que é a grande questão do homem? Não é escolher entre a bênção e a maldição. É a obediência. Amém, igreja? A obediência poderá trazer a consequência. A consequência é a bênção ou a maldição. Mas não parece que Deus está sendo um pouco tirano? A pessoa que não teme a Deus, às vezes, vai questionar isso para a gente. Esse Deus de vocês não dá escolha nenhuma. Ele quer mandar vocês para o inferno. Primeiro que Deus não é assim. Ele dá a impressão de que Deus está sendo cruel demais. Ou é preto ou é branco, ou é 8 ou 80, sabe? Ou é polo negativo ou positivo. Parece que Deus é bem radicalzão, né? E não é isso que a palavra de Deus está falando. Deus está convidando você para uma vida de fidelidade. Amém, igreja? Em primeiro lugar, eu pergunto aos irmãos, antes de lançar aqui, quem é que quer escolher a maldição? Ninguém, né? Todo mundo quer uma coisa boa. Então essa não é a escolha. A nossa escolha é ser obediente ou não ser fiel. Percebe? Então, em primeiro lugar, como eu sei, como é que a gente percebe que nós estamos optando pela bênção? Que eu estou caminhando pela bênção. Como é que eu digo isso para Deus? Olha, o que eu estou fazendo? Então, a Bíblia tem alguns sábios conselhos. O primeiro é, eu escolho a bênção quando eu estou atento ao que Deus quer. Amém, igreja? E sei que o que Ele quer é o melhor para mim. Amém, igreja? Eu estou atento ao que Deus quer e sei que Ele quer o melhor para mim. Quando a palavra já começa no texto do 26, vocês estão vendo, prestem atenção. Isso que vai ser dito é importante. Isso aqui é para o bem de vocês. Tem muita gente que se afasta do Evangelho e dá a entender que se afastou dos caminhos do Senhor porque Deus estava acabando com a vida dele. Ah, porque Deus me colocou numa roubada. Mentira. Deus não coloca ninguém roubada. Deus não coloca ninguém em caminhos ruins. Deus permite que você passe por provações, mas é para o seu bem. Amém, igreja? Então, primeira coisa, quando você irmão, eu estou vendo aqui alguns irmãos mais maduros, que já tiveram filhos adolescentes, ou que têm filhos adolescentes, você já tentou tirar seu filho adolescente de certas companhias? Claro que já, porque você fala, filho, não se aproxima muito dessas pessoas, não vão fazer bem para você, não vão te acrescentar muita coisa boa para você. Filho, você tem outros amigos para você ficar mais tempo, que vão te abençoar mais. E não tem nem tanto a ver com ser de igreja ou não ser de igreja. Não tem a ver, porque senão o povo vai ficar achando que a gente é preconceituoso. Não seria isso. Às vezes a companhia é ruim e você dá inúmeros conselhos. É para o mal ou para o bem esse conselho? É para o bem. Então é por isso, porque você quer o bem, que você deixa. Está aqui, ó. Se você escolher, você vai ser abençoado. Vai acontecer coisa boa sobre a sua vida, meu filho. Escuta, papai, escuta, mamãe. Então, quando Deus faz isso com a vida da gente, nem sempre a gente está disposto a ouvir. Nem sempre a gente está disposto a ouvir os conselhos do Senhor.
para mudar a tua vida. Vou falar sobre isso mais para o final. Versículo 27. Pula para o 27, vamos reler, né? Já trabalhamos aqui o outro texto. Só para enfatizar aqui os irmãos, qual que é o propósito geral do livro de Deuteronômio? A necessidade de permanecer fiel a Deus. Guarde isso. Tudo que é falado no Deuteronômio tem essa ênfase. Continue fiel ao Senhor, transmita aos pequenos, viva essa palavra. Agora, Deus vai colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Vocês vão ser abençoados. Eu pergunto, o povo foi fiel para sempre? Não foi. Foi infiel, ficou cativo de novo. Foi para a Babilônia, ficou na mão de outros poderosos, presos de novo. Aí o templo é destruído uma vez, destrói o templo de novo. Aí Deus tem misericórdia em todas as vezes. Amém, igreja? Deus se mostra disposto a reconstruir o povo todas as vezes que o povo se coloca de joelhos. Senhor, nós pecamos, nós tivemos um tempo de bênção, nós tivemos um tempo de vitória, mas pecamos, caímos, fomos infiéis, adoramos aos deuses de outras nações, de outros povos que não eram fiéis. Então fomos infiéis. Deus teve compaixão, Deus trouxe o conserto todas as vezes. A Bíblia ela é assim o tempo inteiro, né? O povo cai. Ah, pastor, naquele tempo o povo era meio teimoso. Hoje em dia o povo não é assim, não? O povo não faz isso hoje em dia. Né? Tem crente que também é assim. O povo de Deus, de maneira geral, precisa constantemente do conserto de Deus. E o livro de Deuteronômio ele é um lembrete. Olha, mantém-se fiel. Se você for fiel, se você seguir os preceitos, tem uma condição. Tem crente que só quer bênção sem fazer nada. Tem crente que quer vir para a igreja e receber a bênção. Que não quer a condição de uma vida. Quer as bênçãos de Deus, mas quer ter duas vidas. Uma lá fora e uma na igreja. Então, fica como recado para nós. A fidelidade, seguir, continuar firme nos caminhos. 27, vamos ler juntos aqui? 11, 27. 27 diz assim, leamos. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses conhecidos. Só até aqui. Quando é que eu escolho a bênção na minha vida, no meu rumo? Quando eu estou consciente das consequências dos meus atos. Eu estou consciente que os meus atos têm consequências, que você é responsável por decisões que você toma, que entristecem o coração de Deus, e decisões que alegram o coração de Deus. Amém, igreja? Já ouviu aquela velha máxima? Muita gente vai falar assim, porque tudo está escrito. Né, os irmãos estão estranhando aqui o meu sotaque do Rio de Janeiro, aquele rece, puxadão, mas os irmãos, né, eventualmente, os irmãos vão me acostumar ao longo dos dias aí na igreja, vocês vão acostumar com esse sotaquezão aí. Tudo está escrito. Já ouviram isso? Tudo está escrito. Porque nada pode ser alterado. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Se tudo está escrito, e as pessoas falam isso como se você não tivesse nenhuma decisão na sua vida, como se você não tivesse responsabilidade alguma sobre coisas ruins que te acontecem. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você brigar com a tua esposa hoje, se você for grosseiro com ela amanhã, se você decidir destratar ela na semana que vem, por mais um mês, por mais 4, você vai dizer, pastor, que teu divórcio estava escrito? Ou porque você destratou tua esposa e maltratava tua esposa o tempo inteiro? Então, essa velha máxima de tudo está escrito, ela tem uma condição. Eu pergunto, Deus quer bênção para você? Sim ou não? Deus quer bênção para você, Ele quer fartura, Ele quer que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz. Ele quer isso para você. E deixa eu dizer uma coisa para você, já vou até me adiantar. Nem sempre a fartura e a saúde são a bênção. Às vezes a bênção é a gente receber a permissão de Deus pela enfermidade.
mas eu estou debaixo da graça do Senhor. Perceberam? Então, qual que é a grande questão? Você, em alguns casos, em alguns momentos, você precisa ser, em boa parte das vezes, entender que é responsável. Responsável por coisas, consequências ruins que vão acontecer na tua vida, coisas que você faz com os outros, o jeito que você se comporta com as pessoas. E Deus está deixando isso. Tem bênção, tem maldição. Vamos seguir os preceitos do Senhor, vamos seguir nos caminhos do Senhor, vamos ser obedientes. Terceiro lugar, versículo 29. Vamos ler alguns versículos aqui, já lemos, né? Então vamos só reler aqui rapidamente. Versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor, seu Deus, estiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto de Moré, no território dos cananeus que vivem no Arabá, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de viver, de obedecer todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Amém, igreja? Repetindo, vamos, em terceiro lugar, escolher pela bênção é saber o que é a bênção. O meu filho, ele tem umas alergias bem pesadas, né? E a gente precisa fazer lavagem nasal nele. Alguém aqui já tentou fazer lavagem nasal num filho pequeno? Eu não sei o filho de vocês, mas o meu, parece que eu estou matando ele. Parece que a mãe dele está querendo matar ele, né? Parece que a gente está maltratando ele, a gente tem medo do vizinho chamar o conselho tutelar. E por quê? Porque a gente tem que jogar o soro no nariz dele, né, para sair a secreção e tudo. E é uma experiência ruim, vamos combinar. Eu odeio esse negócio. O que o meu filho vai gostar? Eu odeio, detesto isso, detesto coisas no meu nariz. Eu sempre odiei remédio no nariz. Remédio no nariz é um troço, vai no nariz e desce para a garganta, troço nojento. Sempre detestei. E meu filho vai gostar, com 2 anos de idade. Agora, é bênção ou maldição a gente medicar ele? A gente dá um remédio para ele que é amargo, e graças a Deus, Deus dá a condição da gente comprar um remédio, dá para o nosso filho. O remédio é ruim, o remédio não é bom, é desagradável. Às vezes, a bênção de Deus não é uma coisa agradável. Percebe? Eu estava refletindo recentemente, eu fiz 4 tentativas de fazer meu mestrado em 2017, 18, 19. E se eu tivesse passado naquela seleção lá atrás, eu não teria casado com a Elis. Você percebe? Então, o que para mim pareceu maldição foi bênção do Senhor na minha vida, amém, igreja? Então, para pensar que nós, enquanto crentes em Jesus, temos que ter um conceito muito claro do que é a bênção de Deus. Quando que a gente escolhe a bênção, é entender que Deus é soberano na minha vida, é soberano na sua. Coisas que Deus está fazendo com você que não são, em princípio, coisas que vão te dar uma satisfação, um prazer. Mas são coisas que Deus vai fazer para o teu bem, porque é Ele que cuida, porque Ele é que é soberano. Então, quando nós falarmos em bênção e maldição, em escolher, não fique só focado naquelas coisas de, Deus vai me dar saúde, é bom, vai dar? Vai. Deus vai me dar bens materiais? Pode sim, por que não? Deus vai me dar um casamento para os jovens aí que estão solteiros, Deus vai me dar recursos financeiros, pode dar, mas a gente só foca nisso, né? Bênção e maldição, a gente tem que ter o cuidado de não focar só nisso. Bênção e maldição também é estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Amém, igreja? Então, com essa palavra, eu caminho para encerrar com uma oração. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar a Deus nessa noite, pedir a Deus direção. E o povo, naquele tempo, continue de cabeça baixa, olhos fechados, o povo, naquele tempo, teve a oportunidade de escolher a obediência. Entenda isso. A escolha é a obediência.
A gente não tem poder sobre bênção nem maldição, mas temos condição de obedecer. E, às vezes, obedecer é uma coisa que nos custa. Obedecer é uma coisa que custa, em certa medida. Às vezes, custa até bem caro. Feche seus olhos. Há alguma coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, que você gostaria de colocar, Deus, isso aqui pode se tornar uma bênção na minha vida, se eu escolher corretamente. Me ajuda a escolher a obediência em lugar de um caminho de maldição. Você, meu irmão, chefe de família, escolha, continue orando, escolha educar seus filhos no caminho do Senhor, colocar na igreja, levar para as classes, orar com eles, orar com a sua família. Faça essa escolha todos os dias, para você não se arrepender. Que no futuro você vai ter uma mesa cheia de pessoas que servem a Deus, são os seus filhos, suas filhas, suas noras, seus genros. Mas você tem que plantar hoje isso. É uma escolha sua, uma obediência sua. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos amar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque às vezes a obediência e a bênção não aparenta ser uma bênção. Então, nos ajuda a enxergar a Tua mão, nos ajuda a enxergar a Tua soberania, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fiéis, assim como o Senhor pediu ao povo, Senhor, para ser fiel, e o povo foi fiel por um tempo e passou a ser infiel depois. Eu te peço, nos ajude, Senhor, a fazer as escolhas certas, e nós escolhemos pela bênção, mas antes escolhemos por obedecer, para que as bênçãos estejam em nossas vidas. A Tua presença é a maior das bênçãos. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A palavra está com quem é direito. Pastor Wagner.